Fed dos Estados Unidos teme que já possamos estar entrando em um período de recessão global. E se isso acontecer, meu amigo, você não vai querer estar comprado em ativo nenhum, mas pode apostar que não. Isso porque recessão é algo muito pior, não tem nem como comparar com um ciclo de baixa. É como se você quisesse comparar uma onça com um gato, por exemplo. Não dá, é totalmente desproporcional. Mas como saber se estamos em recessão ou ciclo de baixa e como tirar proveito dos dois cenários? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o professor Sani e você é muito bem-vindo ao canal Day of Trade. Bom, pessoal, vamos iniciando o nosso vídeo aqui. Então, antes de mais nada, quero comunicar a vocês que esse vídeo levou 5 horas para ser construído. Dá muito trabalho esse tipo de conteúdo histórico e não seria possível a criação desse tipo de conteúdo sem a ajuda de um patrocinador. E é com muita satisfação que eu anuncio para vocês o patrocinador do canal, a DDX, uma corretora descentralizada com todos os recursos de uma corretora tradicional. A diferença é que o seu valor, o seu dinheiro, fica na sua carteira e não na carteira de uma corretora. Então, se a corretora quebrar, dane-se a corretora, porque seu dinheiro continua sendo seu. Você opera com todos os recursos de uma corretora tradicional, inclusive spot ou futuro, só que com esse recurso adicional que o dinheiro fica na sua carteira. Aproveite a promoção de chegada ao Brasil, preencha o formulário que tem aqui embaixo na descrição e ganhe $50 de recompensa. Usando o link aqui do canal, você tem um desconto de 5% nas taxas de negociação. DDX, corretora descentralizada. Vamos ao vídeo, então. Bom, para a gente entender se a gente está num período de recessão global ou ciclo de baixa, vamos entender o que aconteceu no passado com as 4 recessões que tivemos nos últimos 100 anos. E aí a gente vai entender se a gente está num período de recessão ou de ciclo de baixa. Nos últimos 93 anos, passamos por 3 recessões na economia global. Agora, detalhe, recessão não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. A recessão é uma faxina no planeta inteiro. Pode apostar, você não vai querer passar por uma. A grande recessão de 1929, crise de 1929, a grande depressão, você já deve ter ouvido falar desta crise, né? O colapso da superprodução industrial e da alta de confiança no crescimento. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma fila de pessoas desempregadas querendo comida, é algo absurdo. Essa foto foi tirada em 1930, tá? Na recessão de 1929. Como resultado, ao final da década, centenas de milhares de ações estavam sendo mantidas nas margens, ou seja, o preço de compra estava sendo financiado com empréstimos a serem pagos com os lucros gerados pelos preços e que ainda iam valorizar. Você está entendendo? As pessoas estavam pegando empréstimo, comprando ações e para pagar o empréstimo com o lucro das ações que possivelmente poderiam ter. Olha, claro que isso aí ia virar uma bolha. A gente passou por isso em 2020, 2021. Temos coincidência com esse cenário aqui. No entanto, os preços das ações iniciaram um declínio em outubro de 1929, onde milhões de acionistas entraram em pânico. Do mesmo modo, esses investidores correram para liquidar suas posições, aumentando o declínio, gerando mais pânico ainda. Para se ter uma ideia, somente nos Estados Unidos, onde os efeitos da crise de 1929 foram os piores, entre 1929 e 1933, a produção industrial caiu 47%. Além disso, o produto interno bruto, que é o PIB dos Estados Unidos, diminuiu 30% e o desemprego atingiu mais de 20% da população americana. Isso aqui é uma recessão. Levou anos para o mundo se recuperar disso daqui. Resultado, uma queda jamais vista na economia global, afetando o mercado com prejuízo de 84%, galera. A pessoa, o mercado recolhendo 80%, o mercado global, a gente está falando, recolhendo 84%. Depois disso, calma lá que eu já vou mostrar para vocês aqui por que eu estou falando disso. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu fazer uma prévia para você entender. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Aqui eu estou marcando as crises, tá? E aqui a gente vai explicar depois qual a diferença do cenário que a gente está vivendo para esse cenário aí. Agora vamos voltar aqui. Crise do petróleo em 1973, durante o conflito militar entre os Estados Unidos e os países árabes e Israel, conhecido como a Guerra do Yom Kippur, ocorreu a primeira fase da crise do petróleo. Esta crise foi resultado de um embargo dos países árabes às nações aliadas a Israel, ou seja, como os países árabes estavam em conflito com Israel, eles decidiram punir qualquer aliado, adversário. Por exemplo, se você fosse ajudar os países de Israel, você seria punido, eles não enviariam mais petróleo. A Arábia Saudita, a gente sabe que é a rainha do petróleo.
se você fosse ajudar Israel, você não receberia petróleo da Arábia Saudita. Isso gerou uma crise, né? O embargo durou 5 anos e resultou no aumento do preço do petróleo em todo o mundo. Sendo assim, o barril que antes custava $3 na época, 3 dolinhas, né? É claro, faz muitos anos, passou a custar $12. Além disso, o cenário histórico do crescimento e consumo de petróleo nos países industrializados, o que fez com que a crise do petróleo se agravasse, aumentando o preço do petróleo em 400%. O resultado dessa bagunça toda, a queda na economia global, afetando o mercado com prejuízo de 49% na época. Depois tivemos a crise de 2002. Essa crise, talvez você não acredita, o Brasil foi o pioneiro dessa crise, que o Brasil foi quem mais ajudou essa crise a acontecer. Essa crise aconteceu aqui na América do Sul, e o conjunto de perturbações econômicas que se desenvolveram entre 2002 e os países da América do Sul, como Argentina, Brasil, Uruguai, Peru, enfim, aqui mostra a comparação do ouro para a Ibovespa brasileira. Partiram de 1, se considerar que partiram de 1, o ouro foi para 2,30 e a Ibovespa foi para 0,48, a diferença, né? A economia argentina sofria um déficit sustentado pelas dívidas pendentes extremamente alta, quando o Brasil, como seu maior vizinho, parceiro comercial, desvalorizou propositalmente a sua própria moeda. Isso aqui não é a primeira vez que acontece, talvez você não tenha percebido, mas o Brasil fez de novo agora com o início do governo Bolsonaro, desvalorizou a própria moeda para que países vizinhos venham comprar o seu produto, uma vez que, por exemplo, eu tenho $5, meu $5, eu tenho $1, meu $1 vale 5 vezes a moeda do vizinho. Então eu vou lá comprar ações do vizinho, que é muito mais lucro. Eu consigo comprar 5 ações com $1 do que uma só nos Estados Unidos. Um exemplo que eu estou dando. Então os países fazem isso quando eles estão numa economia mais ou menos equilibrada, eles detonam a sua própria moeda para atrair investimento estrangeiro. Depois que o investimento estrangeiro vem, eles aumentam a taxa de juros, fazendo com que a própria moeda se valorize de novo. O Brasil fez isso agora nos últimos 3 anos, tá? Mas isso não é uma jogada ruim, vocês vão ver aqui na sequência da história. Olha aqui. Desvalorizando sua própria moeda em 1999 e atrelando a Argentina ao dólar americano, impediu igualar a essa desvalorização. Ou seja, a Argentina não conseguiu fazer a mesma coisa que o Brasil, deixando seus bens comerciais menos competitivos com as exportações brasileiras. É isso que eu acabei de falar para vocês. Por fim, aquilo que começou na América do Sul se espalhou pelo mundo inteiro e resultou em uma queda na economia global de 49%. Essa bagunça que o Brasil começou lá em 1999 gerou uma recessão global de 49%. Aqui a gente está falando de recessão, tá, galera? Depois a gente tem a crise do subprime. Você já deve ter ouvido falar da crise do subprime também, assim como a grande recessão, né? São as duas mais famosas. A crise do subprime, agora já tínhamos internet, então por isso que ficou super famosa. Foi a bolha do imóvel lá, né? Em setembro de 2007, foi desencadeada uma crise que viraria a ser a maior desde a Grande Depressão de 1929, quando os Estados Unidos amargam um colapso em sua economia. A crise do subprime chegou de surpresa e atingiu em cheio as bolsas de valores. O auge da crise do subprime foi deflagrado com a quebra dos bancos e dos investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a Lehman Brothers, por exemplo, desencadeando uma crise na bolsa do mundo inteiro. Como resultado da recessão, a queda foi de 47% no índice americano, a crise do subprime, né? Então, a gente falou das 4 crises. Agora, vamos olhar o que elas significam para a gente no vídeo de hoje. O que significa essas 4 crises? Bom, antes da gente mostrar o gráfico e mostrar o que significa essas crises aqui no gráfico, se é a sua primeira vez aqui no canal e estiver gostando do conteúdo, por favor, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Clique ali em ativar o sininho para você não perder vídeos. Deixe o seu like, é apenas se você estiver gostando do vídeo. Isso vai me ajudar bastante com a divulgação do canal. Se você quiser, também pode compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam entender o que é uma crise, o que é uma recessão global, de um ciclo de baixa. Então aqui a gente tem 1929. Olha isso, gente. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quanto tempo durou isso daqui até que o mercado começou a subir de novo? Foram 1.676 dias. Você está entendendo? Isso é 3 anos, mais de 3, quase 4 anos. 4 anos. Acho que até mais de 4 anos, né? Nós vamos colocar ali 4 anos, se fosse 400, dá 4 anos. Uma pessoa 4 anos em recessão. Tá certo? E aqui, olha só a coincidência. Tá vendo que ela chegou na linha pontilhada lá? Eu estou usando aqui o RSI. Eu quero que você preste atenção aqui no RSI, que aqui está a resposta para a nossa dúvida, tá? Preste atenção aqui embaixo, tá certo?
Então chegou lá. Teve outra vez que chegou lá embaixo, só lá atrás, mas a gente não tem dados aqui, que ficou bem vago, né? Os dados começam aqui de 2050 para cima, tá? Depois a gente teve a crise de 1974, aquela que a gente estava falando lá do petróleo, não é verdade? Mais uma vez, ele chega aqui no RSI na parte de baixo. Quanto tempo durou essa crise aqui no S&P? Isso aqui durou pelo menos 700 dias, ou seja, bem tranquilo, 2 anos, né? Crise de 1974. Depois a gente teve aqui, de 2002, foi a crise da América do Sul que iniciada aqui, o Brasil deu esse pontapé inicial para iniciar essa crise, não sabia que a Argentina estava desarmada lá e acabou dando essa zebra. 944 dias, ou seja, quase 3 anos. Isso aqui é uma recessão global também, tá? Essas outras duas que eu mostrei para vocês também é recessão global. Depois o subprime, tá, que foi em 2008, foi um período bem complicado, mas já tínhamos internet, então a recuperação é mais rápida porque informa o mundo mais rápido, né? Mas mesmo assim, a crise do subprime teve duração aí de pelo menos um ano e meio, a crise do subprime. Foi o mercado imobiliário dos Estados Unidos que entrou em colapso. Olha a semelhança aqui, tá vendo? Aqui no RSI chegamos na linha pontilhada, tá vendo aqui também chegamos na linha pontilhada? Olha isso aqui, gente. Aqui chegamos na linha pontilhada. Agora eu pergunto para você, a gente já está numa recessão? Tá vendo? Olha isso daqui. Tem gente já falando em recessão. Não, a gente está num período de inverno, a gente está num ciclo de baixa. Olha bem, perceba bem, a gente está vivendo um ciclo de baixa ainda, bem longe de uma recessão, porque é só olhar para o gráfico e ver o tamanho da bagunça de uma recessão para ver o que está vivendo agora. Olha aqui, olha lá. Isso aqui é o S&P, agora recém abandonou a média, essa médiazinha aqui de 20 períodos, no gráfico mensal, ela te ajuda a você ter uma ideia da tendência, tá? O ativo, o S&P trabalhando abaixo dela, a gente está em período de ciclo de baixa, em correção, né? Um período forte de queda. Trabalhando acima dela é só oba-oba, vai que vai, e o negócio é trabalhar comprado. Abaixo dela você tem que trabalhar operando contra o mercado. Agora, cadê o RSI lá embaixo ainda? Estamos numa recessão global, como é que o RSI nem passou da linha mediana ali, tá vendo? Nem passou assim como foi das outras vezes. Olha as recessões global aqui marcado com vermelho, tá vendo a diferença da recessão global marcada com vermelho? Agora você pode estar se perguntando, tá, professor, e como é que a gente pode saber se a gente vai entrar em recessão global ou não? Vamos lá. Vamos entender aqui. Porque para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia aqui, o Bitcoin já caiu 72%, não foi? O S&P caiu 20%, tá? Então, se a gente descobrir até onde o S&P pode cair, a gente vai saber qual que vai ser o impacto no preço do Bitcoin, correto? Então vamos lá. Essa linha azul, tá? Ela mostra, olha aqui o que ela mostra um alinhamento, tá? Então, ó, alinhamento de fundos. Aqui teve um fundo, só tem os pontinhos verdes ali, você consegue ver que é um fundo, né? Depois, esses dois fundos serviram para o final da queda aqui da recessão global de 1974, tá? E aí, depois a gente teve outra. Deixa eu mostrar aqui essa linha aqui, olha aqui. Olha isso. Vamos botar aqui também no VO2. Olha lá, vou emendar lá, ó, tá vendo? Ó? O alinhamento de fundo acontecendo aqui, ó, alinhamento de fundo, tá? Olha lá. Ó. Alinhou o fundo aqui, alinhou o fundo aqui. E aí, quando que terminou a crise, quando ela veio buscar essa linha aqui, que estava alinhado 2 vezes com os últimos 2 fundos, ela veio buscar aqui, ó, em 2008. A crise veio buscar essa mesma linha de tendência, tá? Então, aqui que terminou. Pode ver que a gente, em 2002, teve até um início aqui de recessão global, mas não foi grande coisa, mas aqui deu mesmo, foi a do subprime, e veio buscar esse alinhamento de fundos aqui. Tá, e agora? E agora como é que fica? Então tá, vamos lá, vamos ver agora como é que poderia ser. Se a gente for fazer a mesma coisa que aconteceu no passado, a gente deve vir buscar um alinhamento de fundos, né? E onde é que temos alinhamento de fundos? Aqui, gente, ó. Nos 28, nos 2.800, 2.800 e alguma coisa pontos no S&P, ou seja, tem uma queda muito forte para frente se a gente está em recessão global. Agora, se o Bitcoin for responder igual o S&P, o S&P caiu 20%, o Bitcoin caiu 70%. Só que é o seguinte, o S&P tem mais, para chegar lá, ele tem mais 26%, 27% para cair. Imagina o que pode virar o preço do Bitcoin numa queda dessa, né? O Bitcoin pode ir à lona por conta de uma queda dessa. Professor, estamos, afinal de contas, em um período de recessão global ou estamos apenas em um período de ciclo de baixa? Por enquanto, estamos em um ciclo de baixa. Vou mostrar para vocês, tanto no gráfico do S&P quanto no gráfico do Bitcoin. Por enquanto, isso deve ser considerado um ciclo de baixa. Não quer dizer que não pode evoluir para um período de recessão. Isso, por enquanto, não é isso que a gente está vendo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês na sequência. Se a gente pegar aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver como é que estamos com relação a isso. Ó, isso aqui foi o inverno cripto 2015, tá vendo? Isso aqui foi o inverno, aqui embaixo no RSI, ó, inverno cripto de 2018.
aqui a zebra que deu 2020, e olha aqui como a gente está no mesmo nível. Ou seja, por enquanto a gente não tem como dizer que estamos em uma recessão global, porque estamos nos mesmos níveis de um inverno cripto, ou de um ciclo de baixa, para ser mais exato, tá? E assim como foi também aqui no estocástico, se você olhar para o estocástico, está na mesma coisa, aqui 2020, né? Aqui 2018, aqui 2015. Estamos mais uma vez num nível que pode ser caracterizado como nível de apenas um ciclo de baixa. Inclusive, se isso realmente for um ciclo de baixa, a partir do final de semana que vem tem alta, tá? Continue acompanhando aqui que eu vou dizer para vocês exatamente um dia antes dos indicadores apontarem alta. A gente tem indicadores que apontam alta a cada 15 dias, alta ou baixa, tá? E a semana que vem eles viram para alta. Eu aviso vocês, continuem inscritos aqui no canal, continuem acompanhando o canal, que eu vou avisar vocês exatamente, ó, pessoal, hoje os indicadores vão virar em alta amanhã. Por exemplo, hoje é o último dia de indicadores de baixa, amanhã eles viram em alta. Pode ser um bom período para ganhar dinheiro, um bom período para surfar um rally de alta. Por enquanto não temos nada que indica que a gente está em recessão, mas está muito próximo, tá? Está muito próximo. Vamos acompanhar a próxima reunião do FID agora, dia 29, que eles vão avisar se vamos entrar em recessão ou não, tá certo, gente? Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião, assim eu posso construir mais conteúdos como esse ou não. Espero que você tenha gostado do vídeo. Proteja seu capital, opere com seus ativos dentro da sua carteira. Corretora descentralizada de verdade é a DDX, tem link na descrição. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, é muito importante para a evolução do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam entender o que é uma recessão global de fato. Muito obrigado pela sua participação, eu vou ficando por aqui, mas acompanhando sempre os bastidores. Um grande abraço e tchau, tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.